Eu peguei o pacote errado numa terça-feira chuvosa de novembro, na estação de metrô da Rua 14, às 7h30 da manhã. O trem estava lotado. Aquela massa comprimida de corpos que cheiram a café ruim e desespero silencioso. Eu estava atrasada para o trabalho, como sempre, segurando minha bolsa velha num braço e um pacote embrulhado em papel pardo no outro. Era o presente de aniversário da minha sobrinha, um livro de contos que tinha custado metade do meu salário de garçonete. Quando o trem parou e as portas se abriram, fui empurrada para fora pela multidão, tropeçando nos próprios pés, e foi só quando cheguei na calçada que percebi. O pacote que eu segurava não era o meu. Era do mesmo tamanho, do mesmo papel pardo, mas mais pesado, muito mais pesado. Olhei ao redor procurando alguém que também estivesse confuso, mas só vi costas se afastando, gente correndo para não perder o próximo trem. Pensei em voltar, mas já estava atrasada. Achei que podia resolver depois. Que erro. Quando abri o pacote no meu intervalo, escondida no vestiário sujo do restaurante, não encontrei um livro. Encontrei tijolos de dinheiro, notas de 100 amarradas com elásticos e, embaixo, um envelope com um nome escrito à mão: Salvatore Greco. Meu coração parou. Salvatore Greco não era um nome qualquer. Era o nome. O chefe da família Greco. A máfia que controlava metade de Manhattan. Todos sabiam, até quem fingia não saber. Fechei o pacote rapidamente, as mãos tremendo tanto que quase deixei cair. Precisava devolver. Precisava encontrar o dono verdadeiro e devolver antes que alguém percebesse. Mas já era tarde, porque quando saí do restaurante naquela noite, 2 homens de terno escuro estavam esperando do outro lado da rua. E quando me viram, começaram a atravessar. Corri. Não pensei, apenas corri. Virei numa rua lateral, depois em outra, o coração batendo tão forte que eu achei que fosse explodir. Ouvi passos atrás de mim, pesados, determinados. Entrei num beco. Pulei por cima de caixas de lixo. Quase escorreguei numa poça de algo que não queria identificar. Quando finalmente parei, ofegante, encostada numa parede fria de tijolos, percebi que tinha perdido eles. Mas também percebi outra coisa. Eu não tinha mais o pacote. Tinha deixado cair em algum lugar da corrida. O dinheiro, o envelope, tudo. E agora eu não tinha nada para provar que tinha sido um erro. Nada para negociar. Apenas minha palavra contra a deles. E a palavra de uma garçonete não vale nada contra a palavra da máfia. Fiquei escondida naquele beco até a madrugada, tremendo de frio e medo, tentando decidir o que fazer. Não podia voltar para o meu apartamento. Eles sabiam onde eu morava, era só checar o registro da passagem do metrô, cruzar com câmeras de segurança. Não podia ir para a casa da minha irmã. Seria a primeira coisa que verificariam. Eu estava sozinha, completamente sozinha. E pela primeira vez na vida, entendi o que significava ser caçada. Passei 3 dias na rua. Dormi em abrigos, em bancos de praça, em qualquer lugar onde pudesse fechar os olhos por algumas horas sem ser vista. Usei o pouco dinheiro que tinha para comer quando a fome ficava insuportável. Mas a cada esquina, a cada sombra, eu via eles. Ou achava que via. Paranoia e realidade se misturavam até eu não saber mais a diferença. No 4º dia, enquanto estava sentada num banco de igreja tentando me aquecer, uma mulher idosa sentou ao meu lado. Ela tinha cabelos brancos presos num coque apertado, rugas profundas no rosto e mãos calejadas que seguravam um terço. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas o som dos nossos suspiros ecoando no espaço vazio. Depois, ela disse sem olhar para mim: "Você está com problemas." Não era pergunta. "Como você sabe?" Ela sorriu triste. "Porque eu reconheço o olhar de quem está fugindo." Eu já tive esse olhar. Virei para ela, curiosa apesar do medo. "O que aconteceu com você?" Ela respirou fundo. "Há muito tempo eu vi algo que não devia ter visto. Homens fazendo coisas que homens poderosos fazem quando acham que ninguém está olhando. Eles me encontraram. Me ameaçaram. Disseram que iam matar minha família se eu falasse. Então eu não falei. Guardei o segredo por 40 anos. E nesse tempo, me tornei invisível. Porque mulheres como nós, a gente some fácil. A gente não importa." Senti algo apertar no peito. "Mas você sobreviveu." "Sobrevivi, mas não vivi. Passei a vida inteira com medo, escondida, esperando que eles voltassem. E eles nunca voltaram. Sabe por quê? Porque eu não era importante o suficiente para perseguir. Eu era só uma testemunha. Alguém que podiam ignorar." Ela finalmente me olhou. "Mas você tem algo deles, não tem?" Hesitei. Depois assenti. "Eu peguei um pacote por engano. Dinheiro. Muito dinheiro. Mas eu perdi. Não tenho mais nada." "Então, por que estão te caçando?" "Porque talvez pensem que eu ainda tenho.
ou porque eu sei demais. Ela colocou a mão enrugada sobre a minha. Então você tem duas escolhas. Você continua correndo até eles te pegarem. Ou você enfrenta. Como? Eu não tenho nada. Nenhuma prova, nenhum poder, nada. Você tem a verdade. E às vezes, a verdade é a única arma que a gente precisa. Foi ela quem me levou para conhecer o Padre Antônio. Ele era diferente dos padres que eu conhecia. Mais novo, talvez na casa dos 30. Com tatuagens que apareciam no pescoço quando ele virava a cabeça. Tinha crescido nas mesmas ruas que eu. Sabia como as coisas funcionavam. E tinha uma coisa que eu não tinha: contatos. A família Greco controla muito, ele disse, sentado no escritório pequeno e bagunçado da igreja. Mas não controla tudo. Ainda existem pessoas que lutam contra eles. Policiais honestos, promotores corajosos, jornalistas que não têm medo de morrer pela verdade. E você acha que essas pessoas vão me ajudar? Uma garçonete que pegou um pacote errado? Eu acho que você pode ajudar elas. Você viu o dinheiro. Você viu o nome. Isso pode ser a ponta que eles precisam para derrubar toda a operação. Balancei a cabeça. Mas eu não tenho mais o dinheiro. Eu deixei cair. Não importa. Você pode testemunhar. Pode contar o que viu. E com proteção adequada pode sobreviver. Testemunhar. A palavra pesava como chumbo. Testemunhar significava virar alvo permanente. Significava perder tudo o que eu conhecia. Recomeçar com um nome falso num lugar desconhecido. Viver o resto da vida olhando por cima do ombro. Mas também significava parar de correr. Significava fazer algo que importava. Se eu fizer isso, disse, a voz tremendo, eles vão atrás da minha família. O Padre Antônio assentiu. Sim. Por isso eles também vão ser protegidos. Sua irmã, sua sobrinha, todos que você ama. E se não der certo? E se eles me encontrarem antes? Então pelo menos você morreu tentando fazer a coisa certa. E isso às vezes é tudo que a gente pode pedir. Levei 2 dias para decidir. 2 dias escondida numa sala nos fundos da igreja, ouvindo o som dos sinos marcando as horas, pensando em tudo que tinha e tudo que ia perder. Pensava na minha sobrinha, no sorriso dela quando abria presentes. Pensava na minha irmã, que tinha me criado depois que nossa mãe morreu. Pensava na vida que eu tinha, pequena e difícil, mas minha. Mas também pensava na mulher idosa na igreja, na vida desperdiçada pelo medo. E pensava em quantas outras pessoas estavam sofrendo por causa de homens como Salvatore Greco. Quantas famílias destruídas, quantas vidas perdidas, quantos sonhos esmagados pelo peso do dinheiro sujo e do poder sem limites. No 3º dia, procurei o Padre Antônio e disse, eu vou testemunhar. Ele me levou até uma delegacia discreta no Bronx, onde me esperava uma promotora de cabelos grisalhos e olhos cansados. Seu nome era Angela Martinelli, e ela trabalhava no caso Greco há 5 anos. Você entende o que está fazendo? Ela perguntou, depois que contei tudo. Você entende que isso vai mudar sua vida para sempre? Entendo. E você está disposta a fazer isso mesmo assim? Respirei fundo. Sim, porque alguém tem que fazer, e se ninguém fizer, nada vai mudar. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Fui colocada sob proteção policial, escondida num apartamento seguro com janelas que não abriam e guardas na porta. Minha irmã e sobrinha foram realocadas também para outro estado, com novos nomes. Eu não podia falar com elas, não podia saber onde estavam. Só sabia que estavam vivas, e às vezes isso tinha que ser suficiente. Passei horas e horas sendo interrogada, descrevendo cada detalhe do pacote, do metrô, dos homens que me perseguiram. Desenhei mapas, olhei fotos, identifiquei rostos. E aos poucos, a promotora Martinelli foi montando um caso, não apenas contra a pessoa que deveria receber o dinheiro, mas contra toda a rede. Bancos que lavavam o dinheiro, empresas que serviam de fachada, policiais que olhavam para o outro lado. Foi uma teia enorme, e eu era apenas um fio, mas um fio importante, o suficiente para começar a desmanchar tudo. O julgamento aconteceu na primavera. Eu testemunhei na frente de uma corte cheia de repórteres, advogados e olhares hostis. Salvatore Greco estava lá, sentado na mesa da defesa, o rosto impassível, os olhos frios, fixos em mim. Não falou nada, mas não precisava. A mensagem era clara: você está morta. Mas eu não desviei o olhar. Contei tudo. E quando terminei, senti algo estranho. Não alívio, não vitória. Apenas a sensação de que tinha feito o que precisava ser feito. Salvatore Greco foi condenado a 25 anos. Outros membros da família também foram presos. A rede começou a se desmanchar. Não completamente, porque essas coisas nunca acabam completamente.
mas o suficiente para fazer diferença. O suficiente para que algumas famílias pudessem dormir um pouco mais tranquilas à noite. Depois do julgamento, fui transferida para uma cidade pequena no Oregon. Novo nome, novo documento, nova vida. Virei Sarah Mitchell, bibliotecária assistente numa cidade onde ninguém me conhecia. Passei os primeiros anos sempre em alerta, sempre esperando que alguém me reconhecesse. Mas aos poucos, a vida foi se ajustando. Fiz amigos, arrumei um gato, comecei a dormir sem pesadelos. E um dia, 3 anos depois do julgamento, recebi uma carta. Não tinha remetente, apenas um endereço que eu não reconheci. Quando abri, encontrei uma foto. Minha sobrinha, sorrindo, segurando um diploma de formatura. No verso, uma mensagem em letra que reconheci como da minha irmã. Obrigada por tudo. Chorei, não de tristeza, mas de algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança. Hoje, 10 anos depois, eu ainda vivo como Sarah Mitchell. Ainda olho por cima do ombro às vezes. Ainda tenho pesadelos ocasionais sobre homens de terno me perseguindo em becos escuros. Mas também tenho outras coisas. Tenho amigos que não sabem meu passado, mas que me amam mesmo assim. Tenho um trabalho que me dá propósito. Tenho uma vida que, apesar de pequena, é minha. E às vezes, quando a biblioteca está vazia e o sol entra pelas janelas de um jeito que faz tudo parecer dourado, eu penso naquele dia no metrô, no pacote que peguei por engano, na corrida pela vida, na escolha que fiz de não continuar correndo. E eu me pergunto, se pudesse voltar atrás, teria feito diferente? A resposta é não, porque aprendi que coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. É ser a pessoa que você precisa ser quando o mundo quer que você seja outra coisa. É escolher a verdade quando a mentira é mais segura. E é acreditar que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe espaço para recomeçar. Eu peguei o pacote errado no metrô. E sim, a máfia inteira me caçou. Mas eu sobrevivi. Não porque fui mais forte ou mais esperta ou mais sortuda, mas porque encontrei pessoas que acreditaram em mim quando eu não acreditava em mim mesma. E porque escolhi, no momento mais assustador da minha vida, ser corajosa. No final, não somos definidos pelos erros que cometemos, mas pelo que fazemos depois de cometer esses erros. Eu poderia ter continuado correndo, poderia ter passado a vida escondida, invisível, apagada, mas escolhi lutar. E essa escolha, por mais dolorosa que tenha sido, me deu algo que nenhuma vida segura poderia dar. A certeza de que eu importo, que minha voz tem poder. E que, às vezes, um único ato de coragem pode mudar não só uma vida, mas centenas delas. O pacote que peguei por engano me levou para o inferno, mas também me mostrou que, mesmo no inferno, ainda é possível encontrar o caminho de volta para a luz.